Esse vídeo foi baseado em um conteúdo original de Bruce Lipton, cujo link estará na descrição do vídeo. Existe um mito urbano em particular. É a crença de que nós operamos apenas com 10% do nosso cérebro. Então todos nós ouvimos dizer que sim. Estamos usando apenas 10% do nosso cérebro e se nós usássemos 100%? Seríamos extremamente inteligentes e isso é uma crença. É sobre isso que eu vou focar nesse vídeo. Em primeiro lugar, vamos entender de onde esse número de 10% veio. Há muito tempo atrás, ao analisar um corpo junto através de uma compreensão da histologia e das células que compõem os órgãos, foi feito um estudo do cérebro que revelou um fato muito importante. E que apenas 10% do cérebro era composto de neurônios. E os outros 90% das células do cérebro não eram neurônios, e sim de células de suporte ou tecido conectivo. Ou de células gliais, e o que é realmente interessante sobre isso, é que, no princípio do neurônio, a doutrina do neurônio, acreditava-se que os neurônios eram as células funcionais do cérebro, e as células gliais eram mais ou menos apenas suporta bem, então por definição, imediatamente diz que você está usando apenas 10% do seu cérebro. Porque isso é tudo que os neurônios compreendiam no cérebro, 10% por um longo tempo. As células gliais novamente foram consideradas como tecido conjuntivo, apoiar fisicamente, nutricionalmente os neurônios, mas nas últimas décadas, o que começamos a descobrir é que havia um entendido sobre as células gliais de que as células gliais são muito mais importantes e a função neural do que apenas o suporte físico. As células gliais podem inibir ou ativar os neurônios gliais. As células se conectam aos neurônios. As células gliais podem controlar a atividade dos neurônios. Então, de repente, essas células gliais, que eram vistas apenas como células passivas no cérebro, tornam-se realmente bastante funcionais e integram a natureza de como o cérebro funciona de uma maneira de olhar. Para isso, em uma simples analogia, considere que os neurônios são substantivos em uma frase. E que as células gliais são os verbos e os adjetivos, e os advérbios os modificadores de tudo isso. E substantivos para que as células gliais criem um preenchimento de uma imagem de modo que os neurônios sejam como uma figura de palito. Quando você adiciona as células gliais, você preenche a natureza de todo o ser humano. Assim, as células gliais se tornam uma parte integrada muito funcional de toda a atividade neuronal. Então, o conceito da doutrina do neurônio que dizia que apenas os neurônios estão envolvidos com o funcionamento do sistema nervoso. Acontece que as células gliais também estão. Então agora não estamos lidando com 10% do cérebro. Estamos lidando com 100% do cérebro, sim. Você tem acesso a 100% do seu cérebro o tempo todo, mas isso significa que na verdade usamos todo o cérebro o tempo? A resposta é não. Porque o que começamos a descobrir é quando começamos a viver em padrões e em hábitos que o que acontece é que apenas adotamos certos caminhos neuronais, que são caminhos habituais e, como resultado, esses são os caminhos que têm preferência em nossa vida cotidiana. Mas se você puder envolver toda a atividade cerebral, poderá melhorar sua consciência e nossa consciência, e sua capacidade de controlar sua vida. Diz basicamente que podemos nos tornar um cérebro inteiro quando começamos a pensar de forma completa, em vez de apenas tocar programas recorrentes que tocam repetidamente e ativam os mesmos caminhos. Então a relevância é que, uma vez que começamos a envolver-se em atividade cerebral completa, maximizamos e melhoramos a nossa capacidade como seres humanos neste planeta. E agora estamos a começar a descobrir que existem muitas formas diferentes de ativar todo o cérebro. Algumas delas envolvem exercícios simples como algo chamado ginástica cerebral. E ginástica cerebral é um exercício muito interessante do corpo e da integração do sistema nervoso. Desta forma, a minha mão direita é controlada pelo meu hemisfério esquerdo, a minha mão esquerda é controlada pelo meu hemisfério direito, mas aqui está uma história bem interessante. Se a minha mão direita controlada pelo meu hemisfério esquerdo cruzar a linha média, então ele de maneira simultânea é captado pelo outro hemisfério. Porque agora está nesse território também. Portanto, quando você cruza os braços e quando cruza as pernas,
na verdade você está fazendo com que os hemisférios direito e esquerdo trabalhem juntos em harmonia quando estamos ativando a sincronização cerebral. Assim ativamos algo como superaprendizado, com ambos os hemisférios trabalhando juntos. Temos características muito mais superiores da função neural, portanto. Depois dos 7 e 8 anos começamos a expressar o que é chamado de dominância cerebral, ou seja, durante o dia não temos sincronização de ambos os hemisférios como uma forma de onda. Às vezes estamos mais à esquerda hemisfério, às vezes para mais à direita. Depois volta para a esquerda e volta para a direita, de modo que estamos circulando por um hemisfério de cada vez. Isso é chamado de dominância cerebral, onde um hemisfério é dominante sobre o outro. Bem, a relevância sobre isso torna nossas vidas muito difícil no domínio do cérebro por uma simples razão. Foi sugerido que nosso hemisfério esquerdo é baseado em lógica e dados. O nosso hemisfério direito está associado a emoções. Isto torna-se muito importante porque se estiver a olhar apenas com o seu hemisfério esquerdo, então todas as coisas lógicas fazem sentido, mas não há qualquer componente emocional e invertem. Se estiver no lado direito, você fica emocionalmente amarrado. Mas a lógica cai bem. Isso acontece conosco desde os 8 anos até nossa vida adulta. Se você conseguir que ambos os hemisférios estejam em sincronia, então você está envolvendo lógica e emoções ao mesmo tempo, que abre uma janela para oportunidades de superaprendizagem, onde você pode baixar informações muito rapidamente, e também abrirá uma ampla forma de pensar, influenciado o emocional, bem como o intelectual. Então, se você fizer um exercício como ginástica cerebral, onde você está envolvido em cruzar os braços e as pernas, se sentirá muito mais calmo e capaz de realmente expressar funções neurológicas que nos apoiam totalmente, e por isso é muito interessante quando você vai para casa e relaxa à noite. Às vezes você se encontra com os tornozelos cruzados um sobre o outro, apenas sentado em sua cadeira sem nem saber o que está fazendo, cruzando os tornozelos. Você está realmente envolvendo todo um processo cerebral. Então, se está estressado, por exemplo, durante o dia ou só quer relaxar quando vai para casa à noite, cruzar os braços e as pernas, na verdade envolve ambos os hemisférios, o que acalma o sistema. Mas envolve todo um processo cerebral para que se torne muito mais eficaz no seu estado de relaxamento. Então, se você estiver tendo um momento difícil durante o dia, apenas pare, cruze os braços e as pernas, segure-os juntos e espere por cerca de 3 ou 4 minutos e você vai sentir uma calma chegando. E nessa calma suas funções neurológicas serão totalmente aprimoradas. Quando começamos a operar a partir de padrões que são repetidos todos os dias, começamos a expressar caminhos muito específicos que são reutilizados repetidamente, e sendo assim, o resultado é que desligamos uma grande parte do funcionamento do cérebro e apenas passamos a funcionar pelo hábito, e os padrões se repetem. Assim, o básico que você realmente precisa entender é que podemos usar 100% do cérebro. Mas se estamos repetindo os mesmos padrões, não precisamos usar 100% do cérebro. Comece agora a reconhecer que pode ter em sincronização, onde você pode ir para a direita e para a esquerda, para se envolver e permanecer consciente. Você está usando 100% de sua atividade cerebral e ao fazer isso irá descobrir que sua vida é mais fácil, mais harmoniosa e saudável. Então não fique preso que está usando apenas 10% do meu cérebro. Essa história é falsa, você pode usar 100% e está disponível para nós. E basicamente tudo o que você tem que entender é isso: fique consciente, fique atento. E pare de tocar os mesmos padrões repetidamente. Porque isso abre uma oportunidade para criar um novo comportamento. Quando você parar de tocar os programas. Se gostou, curta e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.